Paulista 1986. Fala pessoal, tudo bem? Hoje falaremos do Paulistão de 86, campeonato ganho por um time do interior pela primeira vez até então, que foi a Internacional de Limeira. Antes temos que falar do regulamento e em seguida falaremos da Inter. Bora ver o vídeo. Regulamento: 20 times jogam todos contra todos em turno e retorno. O campeão de cada turno, mais os dois melhores em pontos na classificação geral sem ser os campeões de um dos turnos, avançam e fazem as semifinais. E nas semifinais e finais, jogos ida e volta para se conhecer o campeão. O campeão, Inter de Limeira. Pela primeira vez o Campeonato Paulista conhecia um time do interior sendo campeão e desbancando os 4 grandes de São Paulo. A Inter de Limeira surpreendeu a todos e conquistou a taça em cima do Palmeiras. Mas antes disso, a Inter sequer sonhava com o título. Um mês antes do campeonato começar, o time sentiu o baque ao ver o zagueiro Zezinho Figueiroa falecer precocemente. Aquilo abalou o grupo, mas o técnico José Macia, o Pepe, reuniu o grupo e pediu para o time mostrar força, se superar e tentar ir o mais longe possível na competição. A Inter em 86 contava com um time forte, experiente, com nomes como Bolívar, Manguinha, Gilberto Costa e o centroavante Kita. No primeiro turno o Leão de Limeira não foi bem, mas o time mostra força no retorno, ganha a fase inclusive e ainda termina as 38 rodadas como líder absoluto da competição. Para muitos era uma surpresa, e para outros, a zebra iria ser eliminada quando encarasse um dos gigantes do estado. Garantida na semi, a Inter enfrentou o Santos. O Peixe viveu 2 momentos distintos no campeonato, ganhando o primeiro turno, mas relaxando e muito no retorno, sendo lanterna. Apesar de estar em baixa, muitos apostavam na tradição e grandeza do Santos diante da Inter. Mas nem adiantou, a Inter bateu o Santos na Vila por 2-0, e se garantiu nas finais vencendo de novo, agora em Limeira por 2-1. Na final a Inter de Limeira enfrentou o favorito Palmeiras que estava já há 10 anos sem títulos. E o favoritismo verde aumentou mais depois que a Federação Paulista confirmou as 2 finais do Morumbi. No primeiro jogo, um jogo feio, truncado, que termina empatado em 0-0. Na volta, com o mando da Inter, pois o alvinegro tinha melhor campanha, a Inter mostra força, não se intimida com a grandeza do Verdão e conquista o título vencendo o alviverde por 2-1. Kita abriu o placar, e minutos depois, Tato ampliou. Aos 29 o Palmeiras diminuiu, mas depois a Inter se segurou e assim fazia história dando um título inédito para o interior do estado. Agora vejam os gols que deram o título para a Internacional de Limeira e depois falaremos do time base. A princípio fechado mais o meio-campo da Inter. Olha o Kita, olha o Kita, olha o Kita! Olha que golaço de Kita! Denis, Tato, limpou, bateu, é o segundo da Inter! Na falha do lateral Denis, Tato. Éder definido, com efeito, é o gol do Palmeiras! Amarildo foi pra bola! O primeiro gol do Palmeiras do Morumbi! Tá fazendo cera ali? Do Ciro pediu a bola. Terminou o jogo no Morumbi. Inter de Limeira, a grande campeã paulista de 86. A nossa saudação à equipe de Limeira. É o interior do estado com o título paulista. Inter 2, Palmeiras 1 no Morumbi. Time base: Silas, João Luiz, Juarez, Bolívar e Pecos, Manguinha, Gilberto Costa e João Batista, Tato, Kita e Lê. Técnico: Pepe. Os grandes: Corinthians, com time mais modesto, porém com alguns nomes conhecidos como Carlos, Edson, Casagrande e João Paulo. O Timão era um dos favoritos ao título mais pela sua tradição e grandeza. Se não deu pro Timão ganhar um dos 2 turnos, o Corinthians na soma geral de pontos foi um dos melhores e se classificou para a semifinal onde enfrentou o rival Palmeiras. O time vence na ida por 1-0, mas é eliminado pelo rival na volta, para a tristeza da Fiel. Palmeiras. Em 86 o Palmeiras montou talvez o seu melhor time desde que foi campeão em 76. O time de Parque Antártica trouxe nomes como Éder Aleixo, Edmar, Mirandinha e entre outros e entrou disposto no campeonato a sair da fila.
O Palmeiras nos 2 turnos não consegue o título, mas entra na semifinal graças ao índice técnico. Mas antes, na primeira fase, o Verdão teve 2 goleadas, um contra e a favor. Num jogo contra o São Paulo, o time verde leva de 5-1 do tricolor. Uma semana depois, no Morumbi, o Verdão se redime com estilo massacrando o Corinthians também por 5-1. Agora falando da semifinal, o Palmeiras pega justamente o Corinthians. No primeiro jogo, o Alviverde é assaltado pelo juiz Ulisses Tavares da Silva, que anula um gol legítimo do Verde, expulsa um zagueiro do Verdão sem motivos, não marca um pênalti claríssimo após um toque de mão de um corintiano. E para piorar, o time perde do rival de 1-0, deixando os alviverdes revoltados com a arbitragem, mas jurando vingança na volta. E a vingança veio com estilo. O Palmeiras sofreu na volta, e o gol no tempo normal só saiu aos 42 minutos com um gol chorado de Mirandinha. Na prorrogação o Palmeiras jogava pelo empate pois tinha melhor campanha, mas o Verdão não quis saber, e liquidou o rival fazendo mais 2 gols com Mirandinha e Éder, esse último um golaço olímpico. Os 3-0 do Palmeiras fez a torcida verde crer que o Verdão enfim voltaria a conquistar um título após 10 anos, afinal do outro lado era Inter de Limeira, e com os 2 jogos sendo no Morumbi. Mas novamente o time parece que sentiu a pressão, as pernas pesaram, os nervos também e o time novamente sucumbiu. Na ida, empate sem gols. Na volta, Kita e Tato fazem os gols limeirenses, e Amarildo desconta pro verde, mas o time não chega nem perto de conseguir o empate, e assim, mais uma parmeirada na história alviverde, onde estava tão perto, era só fazer a lição de casa, mas o time fracassa, com o verde agora com uma década sem título. Santos. O Santos trouxe os renegados do Corinthians para 86 como de Leão, Dunga e a volta do ídolo Serginho. Mesmo com um time modesto, o Peixe surpreende e conquista o primeiro turno. No segundo turno o time relaxou tanto que acabou na lanterna. Na classificação geral o Peixe ficou em 8º, 9º. Na semifinal, já fragilizado e em crise, o Santos foi presa fácil da Inter de Limeira, que eliminou o time praiano vencendo os 2 jogos. São Paulo. Atual campeão, o São Paulo não foi bem, mas isso tinha razão, boa parte do time serviu à seleção brasileira, e isso fragilizou o tricolor. O time até esboçou reagir no segundo turno, mas já era tarde e o São Paulo terminou em 7º lugar. Destaque para uma goleada tricolor sobre o rival Palmeiras no segundo turno por 5-1, onde Silas e Miller acabaram com um time de verde. Bom, gente, é isso. Espero que tenham gostado. Comentem, dê joinha e compartilhe se puderem. Vou ficando por aqui, e até a próxima!